Meu nome é Vinícius Maran, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Maria e juntamente, hoje está o professor Gabriel, também meu colega lá, eu vou apresentar um artigo que é resultado de uma dissertação de mestrado do Alexandre, que está intitulado Diretivas para a Aplicação de Realidade Aumentada Móvel na Educação. Então aqui tem um pequeno sumário da apresentação, introdução, referencial teórico, os procedimentos metodológicos que a gente adotou para desenvolver esse conjunto de diretrizes, as diretrizes em si e o processo de avaliação delas e as considerações finais. Então, o que a gente observou, né, com a pandemia é que ela acelerou uma série de processos que já vinham acontecendo, né, ao longo do tempo. E esses processos, dentre todos que a gente teve na sociedade, a educação não ficou de fora, né? E ela trouxe uma série de desafios que já vinham sido apresentados aí para as universidades, para o ambiente educacional, e elas só foram potencializadas aí com a Covid. Isso também trouxe novas oportunidades para o uso de tecnologias, ou seja, algumas tecnologias que já estavam sendo usadas assim, no campo de pesquisa ou em alguns lugares restritos, elas acabaram sendo difundidas ou tiveram a sua difusão acelerada por causa da pandemia. Tivemos também já tínhamos, né, mas isso também foi potencializado a popularização dos dispositivos móveis. E o que aconteceu? Nas pesquisas do Alexandre, na dissertação de mestrado, ele observou que existiam muitas ferramentas para a construção de jogos e de aplicações para uso de realidade aumentada, mas tinham poucas ou não tinham metodologias ou diretivas para se construir essas aplicações. E aí essa foi a principal proposta da dissertação de mestrado dele e, consequentemente, do artigo que eu estou apresentando hoje. Então, o principal objetivo foi construir um conjunto de diretrizes para nortear o desenvolvimento e a criação de aplicações de realidade aumentada móvel para a educação, utilizando como ferramenta de apoio o modelo ED. O modelo ED é um modelo bem consolidado, né, de design instrucional. Então, foi utilizado o modelo ED como base para a construção dessas diretivas, por ele ser um modelo bem difundido, e o objetivo da criação dessas diretrizes foi trazer para mais próximo do professor a criação dessas ferramentas de realidade aumentada móvel. Existem hoje ferramentas que facilitam o processo de criação disso, no estilo arrasta coisas, não precisa programar para se montar uma ferramenta dessas, mas de que forma planejar isso ainda é algo nebuloso assim para os professores. E aí a ideia da proposta dessas diretrizes foi se basear no modelo ED para construir esse conjunto de diretrizes e facilitar esse processo aí. Então, vou falar um pouquinho no referencial sobre as principais linhas envolvidas aí na pesquisa. A primeira, a realidade aumentada móvel, que é uma área relativamente nova, né? Existem várias ferramentas e propostas sempre para domínio específico, né? Então, uma aplicação em realidade aumentada móvel aplicada a um contexto, por exemplo, de ensino de física ou ensino de química, ou seja, bem específico por domínio. Existem também outras linhas que propõem ferramentas aí mais genéricas para trazer para mais próximo do professor na criação dessas aplicações. Essa realidade aumentada móvel ela pode ser aplicada em vários domínios, né? Como, por exemplo, saúde é muito utilizado, e também é utilizado na educação. Então, foi feita uma revisão sistemática, ela está só citada aqui no artigo. A grande maioria das propostas que a gente achou, elas sempre estão, das propostas de realidade aumentada móvel na educação, elas sempre estão focadas na construção de uma aplicação ou de uma solução para uma disciplina específica ou para um contexto de aluno específico. Tá? O modelo ED, para quem não conhece, ele é um dos modelos mais utilizados aí para aplicação de design instrucional. Ele é um conjunto assim, relativamente simples de passos, e esses passos contêm uma série de instruções para determinar o planejamento e execução de ações no ensino de treinamento. Tá? Então,
A construção das diretrizes, elas seguiram aí quatro grandes linhas. Então, primeira, elas foram baseadas numa série de pontos norteadores. Esses pontos norteadores, eles foram escolhidos com base na revisão que foi feita durante o trabalho. Então, quais eram os pontos que eram mais considerados ou mais avaliados nas propostas que tinham aplicações de realidade aumentada? Então foram definidos uma série de pontos norteadores, e aí a partir desses pontos norteadores foram definidos critérios para a construção dessas diretrizes. Então, exemplos, né? Qual plataforma vai ser desenvolvida o projeto de realidade aumentada, qual o tópico do ensino, os tipos de marcadores, né? Que é algo bem comum. Tipo de material, público-alvo. Então foram levantados uma série de critérios para isso. Foi também planejado um processo de avaliação, né? Então o processo de avaliação inicial, ele é dividido em dois, mas o inicial ele envolve o envio dessa proposta das diretrizes para um painel de especialistas. Então o SAFE, por exemplo, foi um dos especialistas que tem experiência nessa área de informática na educação, e eles responderam uma série de formulários, questionários ali para avaliar e dar feedback sobre essas diretrizes. E aí, com base nesses dados, a gente fez realimentou as diretrizes e redefiniu algumas coisas para então definir elas. Então foram definidas 6 diretrizes. Elas estão, cada uma delas foram definidas para ficar relacionada com um tópico da AD. Então essas aqui, por exemplo, são as etapas da AD. Algumas repetem, ou seja, por exemplo, a diretriz 3, que é definir foco de aplicação e definir as pessoas envolvidas no projeto, as duas elas são usadas naquela etapa da AD. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes, tá? Como elas não são específicas para um domínio de aplicação, elas são bem genéricas. Então, a primeira, definir as pessoas envolvidas no projeto. E a segunda, definir o foco da aplicação. Aqui, claro, está uma versão bem simplificada, porque a apresentação é curta, mas eu vou apresentar depois. Isso gerou um material, e esse material é aberto e qualquer um pode baixar as diretrizes, e aí elas estão descritas lá de forma completa, inclusive com exemplos de aplicação. Então, por exemplo, na definição de pessoas envolvidas no projeto, tem toda a descrição da diretriz e, além da descrição da diretriz, o exemplo de aplicação lá, aplicando aquela diretriz de forma prática. A segunda, então, definir o foco da aplicação. A terceira, definir a plataforma e o ambiente da aplicação, porque existe uma série de plataformas disponíveis e ambientes, né? Definir os marcadores. Então, são processos bem específicos, assim, que ficavam muito longe da visão do professor. E aí a ideia das diretrizes é apresentar isso de uma forma bem clara, assim, com exemplos para o professor. Definir ferramentas e definir forma de avaliação, né? Porque a AD ela prega muito essa questão do feedback, né? Depois da aplicação, e aí existem algumas formas e exemplos no conjunto de diretrizes para isso. Então, a partir da criação dessas diretrizes, a gente montou um questionário digital com 24 questões, algumas objetivas, outras discursivas ali, campos para sugestões, né? E aí a gente enviou para 14 especialistas, teve retorno de 5, aquela coisa, né? Perguntando, mandando e-mail toda hora, por favor responda. E aí tivemos 5 respostas de especialistas. Muitas delas, um aspecto bem interessante, assim, muitas delas com sugestões. Assim, todas elas com muitas sugestões de melhoria baseada na experiência de cada um, e era justamente o que a gente procurava nessa primeira etapa da avaliação. Então, com considerações finais, então, através dessa pesquisa foi possível identificar que dentro da amostragem analisada não foram encontradas diretrizes específicas. Eu não apresentei aqui, mas tem uma revisão sistemática que está citada aqui.
acho que eram mais de 60 trabalhos relacionados que foram analisados lá, e nenhum seguia nessa linha de diretriz ou de metodologia. Era sempre, todos os que a gente viu até agora foram relacionados às ferramentas em si, tá? Uma limitação do trabalho foi o baixo número de respostas dos especialistas, né? A gente teve 5, as 5 foram bem, assim, a gente considerou exitosos no sentido de tivemos grandes contribuições ali, mas a gente queria ter difundir isso mais, para ter mais retorno de outros especialistas de outras áreas. E aí essas diretrizes elas foram publicadas na forma de um produto, é resultado de um programa de pós-graduação profissional, então ele gera dissertação e produto, e aí o produto foi a publicação das diretrizes com os exemplos, inclusive de uma aplicação de realidade aumentada móvel. Então, os próximos passos são difundir esse material e obter e fazer o segundo processo de avaliação, que seria com outras pessoas desenvolvendo aplicações de realidade aumentada móvel. Que até agora o exemplo ele foi só desenvolvido por nós, né? Mas a ideia é que a gente avalie isso em loco no desenvolvimento de ferramentas por outros lugares e por outros grupos. Aqui estão as referências e obrigado.